Você tem alguma regra no uso das redes sociais? Não adianta ter bons hábitos se você tem vício no Instagram, se olha no meio dos estudos, quando tem um momento de tédio, quando está com seus amigos, quando acorda. E aí você decide, tá, eu vou usar menos, vou olhar menos para o celular, ou não vou usar quando eu estiver estudando, só no descanso. E aí você lembra daquela frase de Feynman. O primeiro princípio é que você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de se enganar. Então as regras entram para você não se enganar e fazer o seu estudo dar certo. Então hoje eu vou te contar as minhas regras, as 2 perguntas para você criar a sua e o aplicativo que eu uso para me ajudar. Mas antes, aproveita para curtir o vídeo e me conta aí nos comentários como é o seu uso das redes sociais hoje. A minha regra número 1 é nada de celular antes do almoço. Então ele fica no modo avião desde que eu acordo até 12h30. Assim, mais ou menos, até depois de acabar o almoço, que às vezes é mais tarde. E assim, quando eu comecei a fazer essa regra, era muito estranho, porque assim, eu postava as coisas no dia anterior e eu queria saber o que aconteceu, se curtiram, se comentaram, e só deixar para ver à tarde era um negócio muito estranho. Mas com o tempo eu fui vendo que aumenta tanto a produtividade, então você se concentra tanto, você deixa de pensar nisso, você já se acostuma. Então quando você posta alguma coisa no dia anterior, quando você interage com alguém, você sabe que você só vai ver a resposta no outro dia de tarde. Então isso de manhã dá uma clareza muito grande das suas prioridades, o que você tem que fazer, o que você tem que estudar. E eu achei isso maravilhoso. E outra coisa que acontece no começo é que você pensa assim, nossa, mas vai ficar no modo avião e se alguém precisar de mim, se acontecer uma emergência? E sabe quantas vezes aconteceu uma emergência assim? 0. Então, com todo mundo aqui em casa, nada justifica eu usar isso. E isso é o que, assim, eu consigo fazer baseado no fato que eu tenho que postar à tarde. Então, se você não precisa postar à tarde, se você não trabalha com isso, uma ideia é você deixar o dia inteiro sem usar. Mas a gente vai chegar lá. E a segunda regra é sobre duração. Então, eu tenho 1 hora por dia no Instagram e YouTube. Então, não inclui o tempo de postar no YouTube o vídeo, de configurar tudo. Inclui, assim, depois que eu postei, o tempo que eu vou interagir nos comentários, ou no Instagram que eu vou responder comentários, ou vou fazer os stories, postar os stories e interagir. Então, assim, é rápido, é aquele tempo, eu não posso fazer outra coisa, força a ser rápido, força a ser concentrado e a não ter perfeccionismo. E isso porque eu tenho um motivo bem específico para usar. E aí eu preciso dessa duração, eu já tentei menos tempo e não dá certo. E já eu falo umas formas de você definir o tempo ideal para você. E uma coisa que acontece quando você tem pouco tempo para usar é que você não sente tanto o efeito da aprovação social, que é assim, você posta uma foto e aí você fica pensando, curtiram, não curtiram, responderam, será que gostaram? E você fica com isso, será que gostaram? E fica com essa insegurança horrível de depender de uma coisa externa a você para você ficar bem. Só que quando você tem pouco tempo, então você vai postar e só vai ver no dia seguinte, ou vai postar, vai passar lá 15 minutos respondendo os comentários e depois só vai ver no dia seguinte, você não tem tempo para isso, porque você não tá ali toda hora olhando, será que mais gente comentou? Será que mais alguém curtiu? Não. Você já postou, já é bola pra frente, é o próximo post e amanhã, na hora de ver, você vê o que aconteceu e aprende ou melhora na próxima vez, mas não tem essa de ficar lá se sentindo mal, porque o meu post foi ruim. Não. Ou ninguém respondeu o meu comentário, algo assim, sabe? Então, eu acho que deixa o uso bem mais objetivo e você limita um pouco das coisas ruins que tem de usar redes sociais. A minha terceira regra é nenhuma notificação. Então, eu não tenho notificação de WhatsApp, Telegram, e-mail, Instagram, YouTube, não tenho notificação de nada, nada. Nem ligação eu tenho notificação. E assim, isso é maravilhoso, porque eu tô fazendo qualquer coisa e o celular não vai me interromper. Você se deixar ser interrompido por uma notificação é a pior coisa que você pode fazer. Porque assim, vai que você tá num momento super concentrado, super estado de fluxo e o negócio te interrompe naquele momento? Não, jamais. Então assim, a primeira coisa é não ter notificação. Talvez até eu deveria ter falado isso antes, porque isso, eu já uso isso há anos e é a melhor coisa. Claro que às vezes quem quer me ligar não consegue na hora, mas... E aí?
E assim, uma coisa quando você vai criar regra é você saber exatamente qual é o seu objetivo. Então, você usa para quê? Você usa para se conectar com pessoas da sua família, com seus amigos, para se inspirar com pessoas que você segue, para aprender algo novo. Tenha isso bem claro, porque isso vai te ajudar a escolher o horário melhor para fazer isso. Porque com certeza não vai ser o dia inteiro, concorda? Com certeza vai dar para você ter essa função de falar com a sua família, com seus amigos, em horários específicos, não parcelado ao longo do dia. A única coisa que você tem que espaçar é o seu estudo, não o seu uso das redes sociais. Depois de ver o objetivo, pensa no que as redes sociais te atrapalham. Então, te deixa mais ansioso, por exemplo, ou você começa a se comparar muito, fica mal, ou você fica dependendo dessa aprovação social, curtiram ou não curtiram. Veja isso bem. Ou te interrompe nos estudos e você, em um momento que você está com um tédio nos estudos, você vai lá e abre o celular, ou na videoaula, ou na questão. Então, pensa, qual é o lado negativo para isso te dar forças de criar essa regra? E aí a solução vai ser a gente criar uma regra de o que, quando. Então, o que você vai fazer e quando. E aí o que a gente começa com sair das redes sociais, que é uma opção válida. Então você pode apagar sua conta, ou você pode mudar sua senha, dar a sua senha para sua mãe e falar que para ela nunca mais te dar, ou alguma coisa assim, para você não usar. Uma decisão bem drástica, bem definitiva, para você ver o que acontece. Mas assim, muita gente não vai querer isso, ver muitos benefícios em redes sociais e não vai querer. Então a outra vai ser usar no fim de semana, ou usar em alguns horários ou alguns dias, por exemplo, só à noite, de 7 às 8, ou só depois de acabar de estudar, que você pode usar por meia hora, ou assim, bem recompensa, sabe? Então, depois que você estudou tudo que tinha que estudar, aí você tem 40 minutos para ficar lá fazendo o que você quiser. E aí, sobre o horário, eu acho que tem que ser no mínimo depois do almoço, no mínimo à tarde. Porque assim, o que justifica você começar o seu dia já vendo redes sociais? Por exemplo, você acorda, que a maioria das pessoas, você acorda já vai ver ali o que aconteceu. Nada justifica. Você não ganha nada fazendo isso. Você perde sua concentração, você perde às vezes sua paz de espírito, dependendo do que você viu ali. Dependendo, você pode ter acordado bem, aí você vê alguma coisa e fica negativo, e fica para baixo, e fica preocupado, ansioso, com medo. Então, para quê? Acorda bem, vai estudar em paz e depois, no meio do dia, se você quiser, você olha. Essa, sim, é a regra mais estrita para mim. Não tem nenhum dia, nem durante a semana, nem no fim de semana, que eu olho de manhã. Nunca. Assim, o tempo que eu olho, às vezes eu até mudo de tarde para noite, dependendo da hora que eu vou postar. Assim, é só depois que eu faço as coisas mais importantes, então depende um pouco. Mas é jamais de manhã. De manhã é sagrado para fazer as coisas mais importantes. E eu trabalho com isso, e você provavelmente não. E aí, sobre usar, você pode pensar assim, então eu vou usar à noite, logo antes de dormir. E talvez não seja legal também, porque pode atrapalhar seu sono, pode te deixar mais alerta. Então, experimenta, faz algum experimento. E aí tem até um experimento mais drástico, que é no livro Trabalho Focado, que ele fala, que é para você experimentar 30 dias sem usar e ver o que você acha. Talvez seja interessante você ver o que acontece se você usar. E mesmo se você voltar a usar depois, você vai usar com mais regras, sabendo o que você ganha, o que você perde ao usar. Então, pode ser interessante. Agora, uma dica para quem estuda no celular é o seguinte: você pode desinstalar alguns aplicativos. Então, durante o dia, durante a semana, por exemplo, você desinstala o Instagram, desinstala o YouTube. Então, se você estuda com o celular, o que você pode fazer? Você pode remover alguns aplicativos, como o Instagram. O WhatsApp é mais problemático porque ele apaga o log, mas se você só remover o Instagram, já pode ser uma coisa maravilhosa. Então, remove o Instagram, remove e-mail, e aí o seu celular vai ficar o ambiente de estudos, porque não vai ter essas distrações todas. Então, é uma ideia. E aí eu já vi até algumas pessoas falando que desinstalam o celular durante a semana e só instalam de volta no sábado e domingo. Então, a Verena, que passou em medicina, falou isso.
que ela não usava durante a semana, só usava no fim de semana e que isso ajudou bastante a manter o foco e a não se comparar. Porque assim, tem a dica também de usar no modo avião, mas às vezes você precisa da internet, então você precisa ver uma videoaula, pesquisar alguma coisa ou fazer um flashcard, mas se na hora que você ligar a internet para fazer isso, aparecer um monte de notificação, um monte de coisa, tipo, você não vai continuar fazendo o que você ia fazer, você vai se distrair. Então é uma ideia tirar o aplicativo, por mais drástico que isso possa parecer. E aí o app que eu uso para fazer isso é o Forest. Então ele me ajuda não só a não ver redes sociais, como a não usar o celular mesmo. Então, assim, eu deixo lá às vezes 3 horas direto, que eu não posso mexer, tipo assim, no fim de semana, vou brincar com meu filho e eu não quero nada de celular e ele fica nesse modo. Ou às vezes a gente está assistindo algum filme, a gente está brincando e pra que eu vou ver o celular? Pra quê? Então é ótimo deixar bloqueado. Mas em relação ao trabalho e estudo mesmo, eu acho ótimo você gamificar o tempo que você está estudando, você está trabalhando. Então você coloca, por exemplo, 60 minutos e você pode colocar até o barulhinho de chuva e você vê lá quanto tempo falta e para você depois fazer um intervalo, fazer alguma coisa. Mas eu acho muito bom essa questão. E o mais importante, você vai plantando uma floresta e fica uma floresta bem bonitinha. E você pode trocar os pontos que você ganha ao focar por árvores que são plantadas de verdade. Então é maravilhoso, eu vou fazer outro vídeo sobre o Forest. Então agora me conta, quais são as regras que você vai ter agora no uso das redes sociais? Quero saber, me conte. Porque assim, é uma das coisas assim, vida ou morte nos estudos. Você ter regras sérias que você cumpre, custe o que custar, você não faz o que não deve, você cumpre realmente. Isso faz uma diferença enorme. Porque pensa, se a cada dia você estudar com mais foco, 30 minutos a mais, pensa isso ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano, faz muita diferença. Então, eu espero que você crie suas regras e me conta aí nos comentários qual que vai ser a regra que você vai criar e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!